O próximo passo é a cultura. Ok? Isto está inerente e é difícil quantificar. Ok? É por isso que ninguém sabe explicar a você como analisar um jogo de futebol como deve ser. Ninguém sabe. Porquê? Porque o futebol, ok? Já vamos à parte das previsões, ok? Está relacionado. Mas o futebol é um sistema complexo, ok? Portanto, você tem que analisar como um sistema complexo, ok? Utilizando teoria de jogos, teoria do caos, modelos complexos, ok? Portanto, aqui é você entender como funciona a estrutura, certo? Você tem de entender isso. Pronto, o passo 2 é a cultura, ok? A cultura, há aqui fatores que você sabe o que acontece, mas não consegue medir, ok? Por exemplo, quando há as rivalidades, certo? Um Flamengo-Palmeiras, você sabe, possivelmente vai ser um jogo quentinho, ok? Ou seja, com amarelos, agressivo, ok? Mas existem vários pontos de medirmos isto, ok? A cultura do clube, vou começar aqui por ordem. A cultura do clube é extremamente importante, ok? Você consegue entender a cultura vencedora, depois aqui também podemos falar já na definição do estilo de jogo do clube que é incluído na cultura, por exemplo, a questão dos multiclubes, você consegue entender isso, que há certos clubes que querem jogar de uma determinada maneira, há certos clubes que a vitória não importa tanto, mas sim a ganhar em termos de financiamento, ok? Do resultado em si, operacional, mais nesse sentido, ok? O resultado operacional é mais importante que o resultado desportivo, o resultado financeiro. Okay? A cultura do país também impacta, okay? A forma como vê o jogo, a forma como vibra o jogo, a forma como analisa o jogo, a forma como o jogo se processa. Okay? Depois tem um impacto social enorme. Okay? As rivalidades, dava para fazer um outro modelo só sobre isso. Okay? Só com isso. Você tem depois várias rivalidades, tem regionais, tem subregionais, tem rivalidades de países, ok? Tem rivalidades de estados, porque às vezes é mais do que um simples jogo de futebol, entende? Você sabe isso. Fatores socioeconómicos impactam bastante, ok? Ninguém liga a isso, mas imagine, se uma equipa tem um investimento numa determinada empresa, isso vai ter um impacto, ok? Se a empresa não está bem, vai ter um impacto. Temos agora o caso do Wolfsburgo, ok? De divisão, porque existe crise na Volkswagen. Outros casos, ok? Isso tem, e os fatores socioeconómicos também, a questão da pandemia também, etc., quando houve em 2020. Todas essas questões, ok? Impactam na forma do clube, na forma de liga, e você deve ter isso em consideração. Ok? Se quiser ganhar, se quiser perder, é consigo, ok? Não deve ter em consideração. Ou se quiser, ou mesmo se não quiser perder diretamente, mas alguém ser melhor que você, ok? Então logo aqui um ponto importante. Você tem muitas formas de ver isto, ok? Aqui, por exemplo, o impacto social, ok? O impacto social é extremamente importante. Como é que o futebol é visto? Imagine, tem certos estados, tem certos clubes, não é? Que o futebol, desde nas favelas, nas ruas, até à formação do jogador enquanto indivíduo, impacta. Ok? E você consegue entender isso, consegue ver, consegue medir. Ok? Portanto, imagina que eu estou aqui a dar é quase um modelo, um framework mais previsível, não só dá porque o futebol, o investimento do futebol pode ser muito volátil, no sentido de curto prazo, mas também é longo prazo, ok? Você consegue ter tendências para longo prazo, como é que a equipa se vai comportar, como os clubes, como eu imagino o Grupo City, é um clube de longo prazo em que vê que eles tomam decisões no longo prazo. Agora ainda desceu, por exemplo, divisão, o Girona, e o Bahia com menos resultados, um exemplo. Mas eles mantêm o processo. Até mesmo o Guardiola, quando não ganhou. Entende? Isso impacta. E depois cada um tem diferentes formas de se comportar. Okay?
Aqui temos leituras, aqui esta parte de leituras estratégicas, ok? Contexto histórico, identidade e símbolos, ok? Isso é mais detalhado, não quero ir muito para a parte técnica agora, ok? Quero dar um contexto geral para você entender, ok? Comportamento da torcida, narrativa, mídia local, estrutura social e política, como disse, a parte da política é extremamente importante. Apesar de existir aquela frase política e futebol não se fala, porquê? Não se fala ahm, porque tem que se porque tem que se falar. Ok? Não se fala porque se tem que falar, simplesmente eles estão relacionados. Eles não vivem um sem o outro, ok? Não se fala talvez porque, porque não investem em futebol, ok? Se você investe em futebol, em jogos de futebol, faz previsões para futebol, você tem que ver isto da forma a big picture, ou seja, da imagem maior, ok? Ver isto como um modelo complexo e não como a média de canos. Simplesmente você vai perder muito fácil. Ou mesmo que tenha modelos um pouco mais complexos também não. Ou mesmo que use machine learning. Ok, usa machine learning. Está bem. Eh, mas vê mal a lente, tem que trocar de óculos, entende? Portanto, é um pouco por aí. Aqui falei dos fatores socioeconómicos. Depois, em próximos vídeos, podemos falar um pouco mais ao detalhe, ok? Que, como eu falei, pá, aqui as partes regionais, etc, ok? Rivalidades. A rivalidade você pode mensurar de várias formas, ok?